Meu nome é Luiz Antônio Ferreira Lourenço, faço mestrado através da FUNIBER, área acadêmica é Desenvolvimento Diretivo e Organização Empresarial. O título do meu projeto final é Representação e Qualidade dos Indicadores Contábeis do município de Mafra, Estado de Santa Catarina. O diretor é o Dr. Diego Curtis e meu nome é Luiz Antônio Lourenço. O trabalho que eu desenvolvi vem de encontro aí à Lei 12.527 de 2011, que é a Lei de Acesso à Informação. Os municípios, os estados e a própria União, elas disponibilizam os dados contábeis através dos relatórios do balanço orçamentário, financeiro, patrimonial e a própria variação das demonstrações contábeis para a população nas audiências públicas que normalmente ocorre nas câmaras de vereadores, em alguns determinados momentos. Então, o anseio da população em entender esses dados e fazer um comparativo desses dados nesse período, num determinado período, é objeto de estudo do meu trabalho. A justificativa é justamente essa, apresentar essas informações contábeis dos 3 primeiros anos do município de Mafra, Estado de Santa Catarina, 2017 e 2019, na perspectiva de que no último ano, ou seja, no ano de 2020, a administração possa apresentar uma retrospectiva desses 3 primeiros anos, através desses indicadores, para tentar, de repente, demonstrar para a população, através dessas informações, se atingiu os seus objetivos, se o trabalho foi exitoso ou não. O problema de pesquisa e o objetivo, então, identificar os resultados e indicadores de balanços e demonstrações contábeis do município de Mafra sob a luz do acesso à informação baseado em parâmetros. Esses indicadores, que são parâmetros, eu trago através de um autor chamado Kurama, que faz justamente os índices ótimos desses balanços, tanto orçamentário como financeiro e patrimonial. E demonstrar se neste período de 2017 a 2019 esses indicadores foram exitosos para que no último ano de governo a administração possa usar desses indicadores e apresentar à população através dos dados contábeis a avaliação desse período que está sendo analisado. Os principais autores que eu estou usando: João Angélico, Contabilidade Pública, 8ª edição da Atlas, de 1995, um livro muito bom para quem quer estudar a área de contábil e principalmente quem estiver ingressando nessa área pública. O Kurama, que é a Contabilidade Pública, Teoria e Prática, 15ª edição de São Paulo, da Atlas, ele que apresenta esses indicadores que são os parâmetros, que são seguidos como parâmetros. E o Mota, Contabilidade Aplicada à Administração Pública, da Vesticom, tem vários exercícios inclusive. A metodologia adotada, principais conceitos a respeito da contabilidade pública, alguns conceitos introdutórios em relação à contabilidade pública, que a contabilidade pública é um pouco diferente da contabilidade da iniciativa privada. A iniciativa privada visava praticamente a demonstração de resultados, apurando as receitas e despesas de seu lucro, e também o balanço patrimonial. O enfoque da administração pública sempre foi o orçamento, ou seja, as receitas que estão sendo previstas e as despesas que foram fixadas. E nesse comparativo entre receita prevista e despesa fixada, eu tenho um resultado orçamentário. O resultado orçamentário vai levar para o resultado financeiro, que pode ser superavitário, deficitário ou equilibrado, e o resultado patrimonial, a situação líquida da empresa, ou do município, ou do estado, vai ser canalizado para o balanço patrimonial. O enfoque ali do MCASP, que é o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, hoje foca muito na questão patrimonial. Por quê? Porque a contabilidade internacional vai fazer os comparativos entre os municípios e os estados e a própria União com a contabilidade internacional. Por isso que está se focando mais no balanço patrimonial do que no balanço orçamentário, como era na 4320 antigamente. Então eu tenho a apresentação dos balanços analisados nesse período do município, a apresentação dos indicadores que serviram de padrão. Quais são os indicadores? Por exemplo, se eu tenho uma receita, um balanço orçamentário equilibrado, se eu tenho R$100 de receita prevista, R$100 milhões de receita prevista, R$100 milhões de despesa fixada, se eu gasto tudo o que eu tenho de previsão, a minha situação orçamentária é nula, tá certo? Se eu tenho uma receita prevista de 100
milhões de reais, uma despesa prevista de 100 milhões de reais. E vamos analisar uma situação hipotética, né? De que eu recebo os 100 milhões de reais e não gasto absolutamente nada. A minha situação orçamentária é superavitária no valor de 100 milhões, uma situação hipotética, né? E esse resultado de 100 milhões de reais vai para dentro do financeiro, que é o próprio 100 milhões de lucro, a empresa pública não visa lucro, né? Mas uma situação hipotética nesse sentido. A situação líquida patrimonial, nesse caso, seria de 100 milhões de reais, proveniente da receita arrecadada em detrimento da economia orçamentária, da despesa, não ter sido gasto nada. Uma situação muito simples de se analisar, e claro que num contexto geral, uma situação dessa nunca existiria. A outra situação poderia ser, nós teríamos 100 milhões de reais de previsto de receita, 100 milhões de reais de previsto de despesa. Se eu tenho uma situação de que não arrecadei absolutamente nada e gastei os 100 milhões de reais de despesa, existe um déficit orçamentário de 100 milhões de reais que vai canalizar para o financeiro no valor de 100 milhões de reais deficitário e consequentemente, numa situação líquida negativa de 100 milhões de reais proveniente dessa falta de receita, então, no orçamentário. Uma situação hipotética, né? Obviamente que não aconteceria, mas para a gente analisar a situação do fluxo dessas informações entre o balanço orçamentário, financeiro, patrimonial, proveniente dessas variações. O Kohama, ele traz esses indicadores analisando os diversos os parâmetros que são ótimos, né? Então, a situação de receita de 100 e despesa de 100, eu teria uma situação, um indicador, um valor de 1, que seria o equilíbrio. Se a receita for maior que a despesa, o indicador seria maior do que 1, se for ao contrário, seria menor do que 1 no orçamento. E assim vale para o balanço orçamentário, financeiro, patrimonial e todos eles provenientes da variação. Tá certo? A metodologia, então, é a apresentação desses dados, a apresentação dos indicadores que serviram de padrão, que é o autor Kohama, o levantamento desses dados, a apuração dos indicadores e a comparação com o padrão e análise. A representação com qualidade dos indicadores contábeis dos balanços orçamentário, financeiro, patrimonial e variações, período analisado 2017 até 2019, no município de Santa Catarina, Mafra, Santa Catarina. Voltando lá, então, o balanço orçamentário representa as receitas e as despesas previstas em confronto com as realizadas conforme o artigo 102 da Lei 4.320. O financeiro é um fluxo financeiro. Você tem o saldo financeiro anterior de um determinado período de 2016, os ingressos desses recursos, as suas despesas e o saldo final. Então é um fluxo financeiro. O balanço patrimonial, assim como na instituição privada eu tenho o grupo do ativo, que são os bens e direitos que a instituição possui, e o grupo do passivo, que são as obrigações, que podem ser curto e longo prazo. A diferença entre tudo que eu tenho menos aquilo que eu devo é a minha situação líquida, certo? Então, nesses períodos de 2017 a 2019, nós vamos analisar se a situação líquida do município vem crescendo, ou vem se mantendo estável, ou vem decrescendo. E por que vem crescendo, por que vem se mantendo estável, ou por que vem decrescendo. E a demonstração das variações patrimoniais é o conjunto das receitas e despesas que vão canalizar, então, para o patrimônio. Muito usado na administração privada como demonstração de resultado do exercício, né? Vamos aos dados, então. A síntese dos balanços orçamentários. Em 2017, o município arrecadou 149.427. Eu vou colocar os dados em milhões, os dados são em milhões. 149.427.000. Eu vou falar só em milhares, para ficar mais fácil depois nas transparências, né? A despesa empenhada foi 152, então eu tive um déficit lá em 2017 de 3 milhões de reais. Em 2017, receita de 149, despesa 152. A despesa empenhada no ano de 2017 foi superior ao valor da receita, então ocasionando um déficit ali de 3 milhões de reais. Então em 2018 a prefeitura arrecadou 160 milhões de reais e a despesa foi de 164, empenhada. Em 2019 arrecadou 174 e a despesa foi 171. Houve ali um déficit de 973 mil. Tá certo? Então, de 2018 para 2019, houve uma redução na diferença entre receita e despesa na ordem de 27,5%. Então a prefeitura acompanhou a execução da despesa empenhada, principalmente no ano de 2019,
tendo em vista esse histórico que vinha ocorrendo nos exercícios anteriores, tá certo? Existe uma diferença entre a despesa empenhada e a despesa liquidada, né? A despesa empenhada é o compromisso que o município, ou o Estado, ou a União, assume em relação àquele saldo orçamentário disponível, né? E a despesa liquidada é quando de fato esse serviço ou esse bem é entregue à administração, existe o recebimento disso. O balanço orçamentário analisa a receita obtida pelo regime de caixa e a despesa pelo regime de competência, né? Existe a partir do momento que a prefeitura empenha essa determinada despesa, já o balanço orçamentário considera isso como um gasto, né, no orçamento. Então, o quociente do resultado orçamentário, existem diversos quocientes do resultado orçamentário. A receita em relação à própria receita executada, a receita prevista em relação à executada, a despesa prevista em relação à despesa executada, e assim sucessivamente. Eu vou usar da despesa da receita executada com a despesa executada empenhada. O parâmetro é 1, tá certo? Em 2017 nós tínhamos lá 0,97, em 2018 0,98 e em 2019 0,99. Ou seja, existe um acompanhamento orçamentário por parte do município nos 3 primeiros anos que estão sendo analisados. Parâmetro sendo 1, 2017 0,97, 2018 0,98 e 2019 0,99, quase próximo ao valor do equilíbrio. Se houvesse um valor acima de 1, seria a receita maior que a despesa na questão orçamentária. Síntese dos balanços financeiros. Vamos lá. O saldo final de 2016, 58 milhões de reais. Saldo final em 2017, 56 milhões de reais. Houve um decréscimo de 3,36%. Saldo final em 2018, 59 milhões de reais. Houve um acréscimo de 533 mil. E saldo final em 2019, 61 milhões de reais. Houve um acréscimo de 3,73. Então, os indicadores do balanço financeiro, eu possuo da seguinte forma: eu tenho o parâmetro, que é o 1, partindo do saldo dos exercícios anterior em relação ao posterior. Existiriam outros índices que eu posso usar, mas vamos focar no que para mim é o principal, que é o saldo financeiro do balanço financeiro. Então, o parâmetro é 1, como se o saldo do exercício 2016 fosse 100 milhões e o saldo do exercício início de 2016 e final de 2016, se fosse equilibrados, o parâmetro seria 1. Tá certo? O índice do ano de 2017 foi 0,97 em relação a 2016. O de 2018 em relação a 2017 houve um crescimento, foi 1,04. E 2019 em relação a 2018 o índice foi de 1,03, demonstrando também que houve um acompanhamento na situação financeira, do saldo financeiro no balanço financeiro do exercício anterior em relação ao posterior, próximo do equilíbrio, acima até houve um crescimento em relação ao valor financeiro dos 3 primeiros anos analisados. 2017 0,97, 2018 1,04 e 2019 1,03, praticamente no equilíbrio. O balanço patrimonial representa o ativo, ou todos os bens e direitos que a prefeitura possui, em comparação com o passivo, que são as obrigações que ela possui, no curto e no longo prazo. Vamos lá. A situação líquida patrimonial em 2016 estava em 51 milhões de reais negativo, situação deficitária. Nós tínhamos lá passivo maior que o ativo. Em 2017, esse valor patrimonial ele aumentou o seu negativo, foi para 137 milhões de reais. Já em 2018, o valor total do ativo foi 228 milhões de reais contra 150 milhões de reais no valor do passivo, ocasionando ali um patrimônio líquido de 77 milhões 512 mil. Então, no ano de 2018, fazendo essa análise dos demonstrativos, eu observo que as transferências da União e do Estado ocasionaram um superávit orçamentário em 2018, foi proveniente dessas transferências, e a situação líquida patrimonial então, do município em 2018 cresceu 256% em relação ao 2017. Foi em função das transferências da União e do Estado. Já em 2019, nós tivemos
o valor do patrimônio líquido no valor de 109 milhões de reais, também acrescido em cima do ano de 2018, sobre o ano de 2018, da ordem de 41% em função das receitas em comparação com as despesas. Nós tínhamos um ativo de 238 milhões de reais e um passivo de 129. Então, houve um acompanhamento também por parte do balanço patrimonial, que é reflexo do financeiro e do orçamentário. O quociente do balanço patrimonial poderiam ser vários quocientes: ativo circulante em relação ao passivo circulante, ativo permanente em relação ao passivo permanente, ativo permanente em relação à situação patrimonial líquida, mas eu estou usando só uma aqui, que é o total do ativo em relação ao total do passivo, não é? Total dos bens que a prefeitura tem nesse período em relação ao total das dívidas. O parâmetro é 1, se eu tivesse 100 milhões de reais no ativo e 100 milhões de reais no passivo, eu teria esse índice equilibrado. Em 2017 nós tínhamos 0,59, ou seja, o passivo era maior que o ativo. Em 2018, em função das transferências, o reflexo está aqui, 1,51, ou seja, eu tive um acréscimo dos meus bens patrimoniais ativos em relação à minha situação passiva, consequentemente a minha situação líquida passou a ser 1,51. Em 2019, como o ativo ficou maior que o passivo, eu tive um índice de 1,85. Assim, das demonstrações das variações patrimoniais, são esses dados que vêm originários, né, na demonstração das variações patrimoniais, provenientes da movimentação de receitas e despesas. Então, a variação patrimonial, o índice padrão é 1, nós tínhamos em 2017 0,72, 2018 1,94 e 2019 1,11. Eu estou usando aqui o indicador total das variações ativas em relação ao total das variações passivas. Variações ativas em relação ao valor das variações passivas. Consequentemente, isso leva para o balanço patrimonial 0,72, 1,94 em 2018, uma evolução significativa, e 2019 1,11. Mantendo-se o equilíbrio ali. Resultado orçamentário, dos indicadores do balanço orçamentário, observa-se que houve um acompanhamento em relação aos parâmetros, culminando com a diminuição do déficit para 2019. Bom, o trabalho tem algumas limitações. Essas limitações, eu levantei 2 limitações. O valor do resultado patrimonial do município de Mafra, ele está consolidado, ou seja, são valores do Executivo, do Legislativo e do regime previdenciário. Nós temos aqui em Mafra o regime previdenciário, que é a contribuição, tanto patronal quanto o desconto em folha dos servidores. Nós temos lá o regime previdenciário. Esse balanço patrimonial, ele é consolidado, ou seja, traz as informações do Executivo, do Legislativo e da Previdência. Por que eu coloquei como limitações? O cálculo atuarial, num determinado momento, pode não ser o real. Por quê? Em função da expectativa de vida da população, o valor do passivo do Executivo pode ser maior do que aquele valor que está lá. Tá certo? Porque esse cálculo atuarial pode não estar atualizado naquele período de 17, 18 e 19. Ou seja, o passivo, por parte do Executivo, pode ser um valor maior por não estar contabilizado o valor dos déficits atuariais. Porém, o valor também no ativo do Instituto de Previdência pode também não estar contabilizado. Ou seja, haveria um equilíbrio se isto estivesse contabilizado nos respectivos balanços, tanto do Executivo quanto do Previdenciário. Embora seja uma limitação em termos de valor, em termos de índice, ele não altera. Correto? Uma segunda limitação que eu coloquei aqui é que a Prefeitura ainda, embora esteja canalizando essas informações para os dados do balanço patrimonial, como eu analisava no início, em função do manual de contabilidade aplicada ao setor público, para comparar com os outros municípios, para que exista uma comparação a nível internacional, a Prefeitura ainda não utiliza da ferramenta de depreciação e nem da revalorização dos imóveis. Então, se eu não deprecio uma máquina, por exemplo, ou algumas máquinas, o resultado patrimonial de um determinado período pode ser maior do que aquele que está sendo apresentado. Embora essa situação em relação aos índices não seja tão prejudicial assim. E também não existe a revalorização dos imóveis. O município, o Estado,
ainda não estão trabalhando com a revalorização dos imóveis e com a revalorização desses imóveis e o ajuste ao valor de mercado, os valores patrimoniais podem estar sendo defasados. Tá certo? Para as considerações finais, observa-se que através das análises apuradas dos quocientes balanço orçamentário, financeiro e patrimonial do período, constata-se que houve um acompanhamento orçamentário satisfatório, pois os índices ou os indicadores assim apontam. Houve um acompanhamento orçamentário, claramente ali a partir do ano de 2018, e esses valores podem ser utilizados no último ano de governo de um determinado município, de um estado, para tentar demonstrar nesses 3 primeiros de governo o trabalho que foi executado por aquele poder executivo, consolidado como legislativo e previdenciário. Bom, a conclusão: a prática na elaboração e acompanhamento dos indicadores pode auxiliar na apresentação desses dados à população que anseia de informações fidedignas obtendo parâmetros comparativos. Me parece que ficou claro que a situação do município de Mafra, a nível técnico, não é? O acompanhamento desses dados podem ser apresentados no último ano de governo, demonstrando, junto com outras análises, que a situação em relação aos gastos com saúde, que são dados constitucionais de 15% no mínimo em relação à receita, 25% no mínimo em relação à educação, se houve déficit ou não orçamentário, e esses são parâmetros que o Tribunal de Contas utiliza para aprovação ou rejeição de contas, e ainda o limite máximo com gasto de pessoal a nível em relação às suas receitas. Eu fico à disposição, muito obrigado pela atenção, me coloco à disposição de perguntas, caso haja, e o trabalho foi concluído. Luiz Antônio Lourenço, mestrando do curso Desenvolvimento Diretivo Organizacional e Empresarial, e orientador, Dr. Diego Curtis. Muito obrigado.